Olá, alunos do Pré-Vestibular Social! Neste vídeo, discutiremos como abordar um texto em inglês. Qual seria a primeira coisa a se considerar? Alguns alunos esperam encontrar no PVS um suporte para melhorar suas habilidades de fala, de compreensão oral ou mesmo de escrita em inglês. Mas não podemos esquecer que o nosso propósito aqui é acertar as questões do vestibular. Pensando assim, a habilidade que nos interessa é a leitura. Por isso, é importante termos em mente que a leitura de um texto envolve muito mais do que somente entender ou traduzir palavras. Os elementos visuais de um texto não foram colocados ali de maneira aleatória. E compreendê-los pode acabar sendo o grande diferencial. Isso porque aquilo que lhe salta aos olhos vai acabar trazendo pistas para construirmos sentido no que estamos lendo. Sem contar que notar coisas como imagens, títulos, frases ou palavras com tamanho e formatações diferentes é possível para qualquer falante de qualquer língua. Em outras palavras, a gente pode partir daquilo que já sabe para, aos poucos, entender o texto de uma forma mais global. É como se fôssemos detetives, procurando e decifrando pistas no texto conforme progredimos na leitura. Outra estratégia que nos auxilia muito é reconhecer palavras em inglês que se parecem muito com palavras em português e que têm o mesmo sentido, que são as palavras cognatas ou transparentes. Vejam alguns exemplos das palavras conhecidas como cognatos ou palavras transparentes. Mas é preciso ter cuidado. Nem todas as palavras em inglês que se parecem com termos em português têm, na verdade, o mesmo sentido. Chamamos essas palavras de falsos cognatos. A seguir, veja alguns exemplos dos chamados falsos cognatos. Então, como saber se uma palavra é um ou outro? Em primeiro lugar, a quantidade de falsos cognatos é muito pequena em comparação à dos cognatos. Aí que entender o contexto é muito importante. Se o texto que você está lendo nada tem a ver com a palavra que você traduziu, então algo está errado, e esta palavra provavelmente deve ser um falso cognato. Mas isso tudo não quer dizer que você deva deduzir o sentido de tudo aquilo que você não entende logo de cara. Foque a sua leitura primeiro naquilo que você consegue identificar e entender. E depois tente deduzir ou inferir aquelas palavras que você sente que são importantes, que trazem alguma informação relevante. Exercite a habilidade de perceber o que é chave no texto e o que é acessório. E não hesite em deixar de lado o sentido daquilo que não for importante para você. É por isso que muitas vezes ler as perguntas antes de ler o texto em si pode te ajudar. Por quê? Isso ajuda a notar que tipo de leitura está sendo exigido de você. Será que a questão está pedindo alguma coisa mais específica, mais direta, algo que só exige uma olhadinha rápida no texto, como datas e números em geral, que é o que chamamos de scanning? Outras vezes, uma leitura mais geral do texto ou de um ou outro parágrafo, que é o que chamamos de skimming, já traz a informação que você procura. Não se esqueça que estudaremos essas e outras estratégias de leitura mais a fundo ao longo das apostilas de inglês, e mais especificamente no capítulo 9 do primeiro módulo. É sempre bom lembrarmos que o tempo é um recurso precioso nas provas de vestibular, e entender um texto o suficiente para responder às questões exigidas, sempre prestando atenção às pistas, pode fazer a diferença no final. Bem, por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima!